que teria acontecido se a Globo News, também conhecida como Lula News, tivesse promovido uma homenagem a Joseph Goebbels, um dos teóricos aí do nazismo, né, o ministro de propaganda do regime, que foi responsável pela morte de milhões e milhões de pessoas, entre milhões de judeus, e também, né, um conflito global que matou aproximadamente 50 milhões de seres humanos, produzindo um nível de destruição, de sofrimento inimaginável. Obviamente que haveria uma indignação sistemática, né, um protesto completo contra a emissora. Com razão. Agora, nós estamos vendo não só a Lula News, mas outros órgãos de imprensa, do que eu chamo de militância de redação, fazendo uma homenagem aos 80 anos da Angela Davis, que é uma defensora, né, do comunismo, uma teórica aí do comunismo, que chegou a se envolver em atividade terrorista para defender as suas ideias. Ou seja, é uma pessoa que defende um regime que conseguiu matar ainda mais pessoas e produzir ainda mais sofrimento do que o nazismo, que é o comunismo. E essa pessoa é celebrada numa televisão, né, de grande audiência e por outros meios de comunicação e praticamente por toda a esquerda. Vamos dar uma olhada no nível, né, de militância radical que esse pessoal assume. Eles gostam de chamar o pessoal da direita de extrema direita, de extremista, ou de coisa pior, né, de fascista, mas veja o nível de extremismo em defender uma comunista terrorista. Vamos dar uma olhada aí no vídeo e desfazer algumas mentiras que foram apresentadas. Hoje o mundo comemora o aniversário de um ícone do pensamento crítico e da luta antirracista. A americana Angela Davis completou 80 anos. Filósofa, professora, ativista, feminista. A escritora americana é um verdadeiro arquivo vivo. Esteve entre as 10 pessoas mais procuradas pelo FBI na década de 70 por defender os direitos civis dos negros. Vejam a paixão, né, da militante de redação defendendo uma pessoa que foi membro ativo do Black Panthers, Panteras Negras, um partido político que, na verdade, era uma organização criminosa, né? Se envolvia em tráfico de drogas, matou policiais, basicamente justiçou seus próprios membros. Há uma situação aí que eles pegaram e torturaram por dias um menino de 19 anos porque ele poderia ser um informante do FBI e não era. E ela não foi presa e não foi colocada na lista do FBI porque ela defendia os direitos civis dos negros americanos. Não, ela foi presa porque ela comprou armas que foram utilizadas num atentado terrorista contra uma corte na Califórnia. Eles estavam tentando libertar 3 presos que eram integrantes do Black Panthers, que haviam sido acusados de matar um policial na cadeia. Um dos irmãos desses 3 presos entrou lá na corte e fez reféns, utilizando as armas que a Angela Davis comprou, e na troca de tiros com a polícia, o juiz que foi feito refém foi morto. Pessoas foram feridas, entre elas 2 juradas que estavam na corte, o promotor e pessoas que estavam sendo julgadas. Então, é por isso que ela foi presa. E ela defendia abertamente esse tipo de coisa, que ela considerava uma forma legítima de luta contra a opressão, basicamente uma terrorista. Infelizmente, ela foi julgada e os jurados que eram simpáticos, se criou uma comoção nacional, né? Ela era defendida pelo Partido Comunista Soviético na época, que fazia campanhas de desinformação nos Estados Unidos. Até o John Lennon fez uma música em defesa dela, e ela foi então absolvida porque o júri considerou que o fato dela ter comprado as armas não era suficiente para incriminá-la na morte dessas pessoas. Então, é esse tipo de pessoa que a Lula News transforma em heroína do combate contra o racismo e pelos direitos civis. Ela chegou a ser candidata a vice-presidente pelo Partido Comunista. Ela fez um tour pelo mundo depois de ter sido absolvida. Foi visitar a ditadura cubana, se colocou em defesa da ditadura cubana. Visitou a União Soviética, visitou a Alemanha Oriental, em que ela participou de uma atividade para lembrar de um guarda da Alemanha Oriental que matava pessoas que tentavam sair daquele inferno comunista no Muro de Berlim. E ela, então, né, lembrou ali do policial que num conflito, numa luta com um desses alemães que tentavam sair do inferno comunista, acabou morrendo. Ela recebeu uma carta de um opositor do regime comunista na República Tcheca pedindo ajuda para que ela fizesse, né, um comentário, intercedesse
pelos presos políticos no leste europeu. E ela disse na época que basicamente aquelas pessoas estavam presas porque mereciam estar presas, já que elas estavam combatendo um regime correto, um regime que buscava a justiça social, que era o regime comunista nesses países. Então, vejam o nível de radicalismo, o nível de lavagem cerebral e o nível de defesa de um regime, de uma ideologia que matou dezenas de milhões de pessoas e fez um número muito maior de pessoas sofrerem. E que continua mais vivo do que nunca. Nós temos a segunda potência do mundo, a China comunista. Apesar de ter abraçado algumas práticas capitalistas para enriquecer a sua população, não há liberdade política alguma na China, né? As pessoas sofrem e ainda há campos de concentração na China. Há regimes como o cubano, produzindo aí um verdadeiro inferno na terra, norte-coreano, mas o pior do que esses regimes é a normalização dessas ideias e a defesa dessas ideias por países supostamente livres, países que ainda mantêm um nível de liberdade política, como os Estados Unidos, como a Europa e mesmo o Brasil, né? E a gente vê o Brasil caminhando e consolidando um regime autoritário em que as pessoas que defendem aqueles valores tradicionais são perseguidas e são taxadas como extremistas, né, como criminosas, enquanto as pessoas que defendem o regime comunista, as ideias que já produziram todo tipo de desastre na história humana, são consideradas as democratas, aquelas que lutam por justiça social, o antirracismo, o feminismo e assim por diante, que na verdade só prejudicou esses grupos sociais. Então, essa é uma amostra do nível de radicalismo que a imprensa chamada tradicional ou chamada profissional adota, que virou basicamente uma militância de redação em defesa do que há de pior no mundo, né? Angela Davis nada mais é do que uma terrorista comunista, o pior tipo de pessoa que não deve ser celebrada, mas deve ser denunciada. E é isso que nós precisamos fazer de forma sistemática, né? Já que há hegemonia comunista aí na imprensa, na academia, na cultura, que fica transmitindo esse tipo de mentira.